Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula online. Hoje nós vamos abordar o tema notação científica. Então vamos lá pessoal, vamos ver, né, o que se trata, né? Então pessoal, a notação científica ela é bastante utilizada quando deseja representar números que são muito grandes ou muito pequenos. Como por exemplo, se a gente falar da massa da Terra, né? A Terra ela pesa 5,92 vezes 10 a 24 quilos. É muito mais fácil, por exemplo, eu escrever isso do que eu escrever isso daqui, né? Então, pessoal, bem mais prático. Ou também se a gente falasse de coisas muito pequenas, como por exemplo a massa de um elétron, seria 9,10938356 vezes 10 a menos 31. Bem mais fácil de escrever do que isso daqui. Então, a notação científica é algo que justamente vem para nos ajudar nessa parte, tá? Para tornar as coisas mais simples. Muito bem, pessoal. Então, para nós representarmos números em notação científica, nós vamos seguir uma forma geral. Qual é essa forma geral, pessoal? É um x vezes 10 elevado a n. Espera aí, professor. Não estou entendendo nada. Calma, vamos lá. Então, pessoal, esse x vezes 10 elevado a n, o que é o x e o que é esse n aqui? Tá? Esse x, pessoal, ele sempre vai ser um número entre 1 e 10. Tá? Ele é sempre maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele pode ser 1 e qualquer número maior que 1 até o 10 menos o 10. Certo? O 10 não pode entrar. Certo? Então, esse x ele vai estar aqui neste intervalo. Tá? E esse n, pessoal, é um inteiro qualquer. Então, pode ser um número negativo, um número positivo, desde que ele seja inteiro. Tá? Então, pessoal, essa é a forma geral de nós escrevermos um número em notação científica. Essa potência de 10, esse 10 sempre vai existir. Tá? Nunca que essa base vai ser diferente de 10. Sempre será 10. Tá? Então, pessoal, vamos ver por meio de exemplos como que isso funciona. Né? A melhor forma da gente entender é por meio dos exemplos. Então, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos. Vejam só, nós temos 2.500.000, nós vamos escrever ele em notação científica. Nós temos 0,00000000125. Temos também 1.025.000. Temos também 2,6325478942542578 e o 231. Tem mais exemplos também no outro slide, porém fica para daqui a pouco. Então, pessoal, vamos lá, com bastante calma. Primeiro, pessoal, quando eu vou escrever um número, eu falei para vocês que a gente tem que observar essa forma aqui, geral. E essa forma geral vai ser a forma que a gente vai seguir para escrever cada um desses números aqui, tá? Então vamos para o primeiro, pessoal. O que é isso, professor? Vamos lá. Tá vendo só? Compara só as duas coisas, ó. Eu tenho aqui no lugar do x, eu coloquei o 2,5. E aqui repeti a potência de 10 e no lugar do n eu pus 6. Da onde saiu 2,5 e da onde saiu 6, que são os elementos que apareceram aqui. Vamos com calma, pessoal. Olha só. Qual é o nosso objetivo? É escrever 2.500.000 em notação científica. Então, pessoal, a gente vai olhar principalmente quando nós estamos trabalhando com notação científica na questão da vírgula, tá, pessoal? Pessoal, quando nós temos um número inteiro, como por exemplo esse, 2.500.000, nós não temos vírgula, como por exemplo o caso desse daqui, que nós temos vírgula, né, um número decimal, o caso desse daqui, que nós temos vírgula, como que nós vamos agir? Pessoal, quando nós temos um número inteiro como esse daqui, isso significa que a vírgula está no final dele. Então é como se eu tivesse escrito aqui, ó, 2.500.000 e uma vírgula no final. E isso realmente é verdade. Por exemplo, se eu posso pegar um número menor, por exemplo, 2. O 2 eu não posso escrever como 2,0, não é a mesma coisa? Então tem uma vírgula aqui no final. Então a mesma coisa acontece. Eu posso pegar o 2.500.000 e escrever como 2.500.000, vírgula 0, por exemplo. Tá? Então, quando a vírgula não aparece para a gente, significa que ela está no final do número. Tá bom? Então, pessoal, a partir disso que a gente vai se basear para fazer esse exercício aqui. Olha, pessoal,
o que nós temos aqui? 2.500.000. Esse x seria, no caso aqui, o 2,5, né? Mas por que a gente obteve 2,5? Lembra que esse x tem que ser um número entre 1 e 10? Tem que variar nesse intervalo aqui? Então, isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai encontrar nesse 2.500.000, vai andar com a vírgula, aliás, dizendo de forma mais clara, a gente vai andar com a vírgula aqui, de forma que a gente encontre um número entre 1 e 10, que esteja um x nesse intervalo aqui, tá? Então, pessoal, se a vírgula sair daqui e vir para cá, certo? Que número eu vou ter? Eu vou ter 250.000. E o 250.000 para a gente não vale, não é um número entre 1 e 10. Então, vocês concordam comigo que a vírgula vai ter que vir para cá, ó, entre 2 e 5, porque eu vou ficar com 2,5, né, o 2,5 com todos os zeros para frente, que é a mesma coisa. Eu escrever 2,5, escrever 2,500.000 é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, a vírgula vai ter que sair daqui, que ela está no final, e ela vai ter que andar até entre o 2 e o 5, para que eu tenha um número entre 1 e 10, para que eu encontre um número entre 1 e 10 nesse daqui. Mas por que, professor, que eu não poderia vir aqui, ó, com a vírgula? Não ficaria 5,0? Não, a gente não pode esquecer que tem um 2 aqui, pessoal. Se a vírgula vir aqui, a gente não vai ficar com 5,0, vai ficar com 25,0. Então, a gente não pode esquecer o que tem antes da vírgula. Então, pessoal, o que a gente fez? A gente saiu com a vírgula aqui do começo e veio para cá. Encontramos um número entre 1 e 10. Então, esse 2,5 foi o número entre 1 e 10 que nós encontramos. Foi colocado aqui. Então, vezes 10 elevado a n. Por que esse 6? Pessoal, esse é justamente o número de casas que a vírgula andou, tá? Quantas casas que a vírgula andou aqui? Contem comigo, ó. Ela estava aqui, né? Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, por isso, nós temos aqui o 6. E uma coisa importante, pessoal. Quando a vírgula anda para a esquerda, o sinal do expoente é sempre positivo. Então, por isso que eu tenho 6 positivo aqui, tá? Então, recapitulando. 2,5 saiu da onde? Nós andamos com a vírgula até encontrar um número entre 1 e 10. Encontramos o 2,5, né? Por que não poderia ser, por exemplo, aqui o 5? Porque nós não podemos esquecer que tem um 2 atrás deles. Um 2 atrás dele, né? Então ficaria 25. Então isso é o 2,5. Potência de 10 a gente só repetiu. E o 6 é por conta do número de casas que a vírgula andou para a esquerda, né? Andou para a esquerda, sinal do expoente positivo. Porém, pessoal, quando nós temos um caso como esse, o expoente é negativo. Vamos ver por que ele é negativo, pessoal. Então, a história é a mesma, pessoal. Onde estava a vírgula? Aqui eu tenho ela, né? Ela está aqui, ó. Então, até onde eu vou ter que andar com a vírgula para que a gente encontre um número entre 1 e 10? Se ela vir para cá, não vai dar. Vou ficar com 0, alguma coisa. Isso não está entre 1 e 10. Se ela vir para cá, eu vou ficar com 0,125. Então, também não vai dar certo, porque eu não vou ter um número entre 1 e 10. Agora, se ela vir para cá, aí sim, que eu vou ter 1,25. Isso é um número entre 1 e 10. Ah, professor, mas se ela vir para cá, não vai dar, porque eu vou ficar com 12,5, maior que 10. E se ela vir para cá, vou ficar com 125. Também não dá, número maior que 10. Então, ela vai ter que vir, a vírgula vai ter que sair dali e vir para cá. Quantas casas que a vírgula andou? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que, olha só, nesse exemplo ela andou para a esquerda, aqui ela andou para a direita. Então, quando ela anda para a direita, a gente coloca o 9 no expoente e põe o sinal negativo. Então, pessoal, vírgula andou para a direita, sinal do expoente negativo, tá? Guardem isso. Muito bem? Então, vamos lá para o C. Então, pessoal, aqui no C, ó, lembrando, temos o número inteiro. Então, a vírgula está onde? Ela está no final, está aqui. Então, ela vai ter que vir para onde? Vai ter que vir para cá, né? Porque aqui que eu vou ter um número entre 1 e 10. Vou ter 1,00025,000. Isso está entre 1 e 10, né? Mas, professor, se eu vir com ela para cá, ó, não vai dar, pessoal, que eu vou ficar com um número muito grande, ó, vai ser
100 mil, aliás, vai ser 1 milhão, não, vai ser 100 mil mesmo, vai ser 100 mil e 2,5. Então, isso não está entre 1 e 10. Então, a vírgula ela vai ter que sair daqui, né, e vir para cá. Aí eu vou encontrar um número entre 1 e 10. Então, qual é esse número entre 1 e 10 que nós encontramos? É o 1,00025. Professor, por que você não pôs o resto dos zeros? Porque eu simplifiquei, tá, pessoal? Como é um número decimal aqui, né, um número de vírgula, então eu posso fazer essa simplificação. Ou até eu posso simplificar mais ainda. Tirar esse 0,025 e somente colocar 1 vezes 10. Como a vírgula andou para a esquerda 9 casas, coloco só o 9 aqui. Vamos conferir se são 9 mesmo? Então, dou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas para a esquerda, então, sinal do expoente positivo. Beleza, pessoal? Ah, professor, mas é muito fácil, né? E é mesmo, pessoal, é bem tranquilo, tá? Então, ó, nós temos aqui 1,00025 vezes 10 a nona, ou simplificando, eu posso tirar essa parte que é muito pequena, né? Eu tenho 0,000025, escrever como somente 1 vezes 10 a nona. E agora, e a letra D? Ué, por que o expoente é zero? É, realmente, pessoal, olha só, a gente não tem 1,2632547 assim vai? Esse número já está nesse intervalo. Então, eu já tenho um número entre 1 e 10. Então, 2,6325 está nesse intervalo. Então, eu somente fiz um arredondamento, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Isso pode até a apostila pedir. Tem uns exercícios da apostila que ela pede arredondamento com 2 casas decimais. Ou seja, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Então, ó, eu tinha esse número todo. Então, eu arredondei só para 2,63. Mas por que 2,63? Quando, por exemplo, pessoal, o arredondamento for com 2 casas, vocês vão olhar para o número que vem imediatamente da segunda casa, imediatamente depois. No caso é o 2. Se esse número for menor do que 5, eu mantenho o que está na frente, não mudo. Se ele for 5 ou um número maior, eu coloco um número a mais na frente. Então, por exemplo, se aqui fosse 2,6355, então o arredondamento com 2 casas iria ficar 2,64, que ficaria 2,64. Tem um exemplo desse, tá? Então, como é um 2, um número menor que 5, eu mantive o 3. Eu coloquei aqui 2,63. Por que o 10 elevado a zero? Porque a vírgula não saiu do lugar, né? Ela ficou no mesmo lugar, então, vezes 10 elevado a zero. E agora, pessoal, como nós escrevemos o 231 em notação científica? Mas, ué, professor, você não acabou de falar que a notação científica serve para escrever ou números muito grandes ou números muito pequenos? Então, pessoal, mas a gente também pode escrever um número que não é nem tão grande nem tão pequeno, tá? Então, o 231 é um exemplo, ela se aplica a todos os casos. Ela é utilizada mais comumente para se escrever esses números maiores e menores. Porém, a gente pode escrever também aqueles que não estão nessa regra aí, tá? Então, pessoal, 231, a vírgula está no final. Quantas casas que eu tenho que andar para chegar entre um número para chegar em um número que esteja entre 1 e 10? Tem que andar 1, 2 casas. Então aqui está 2,31, né? Vezes 10, quantas casas eu andei para a esquerda? 2 casas. Então expoente positivo, andou para a esquerda, sinal do expoente positivo. Então vamos lá, pessoal, letra F. Ó, letra F a gente tem 532,7894651. Então vamos ver como que fica isso escrito em notação científica. Fica 5,33 vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? A vírgula está aqui, ó, 532,7, assim vai. Para encontrar um número entre 1 e 10, ela vai vir para cá, porque aí vai ficar 5,32. Se ela vir só uma casa, vai ficar 53,2. Então não é um número entre 1 e 10. Então ela vindo para cá, vai ficar 5,32, 7, 8, 9, assim vai. Para arredondar para 2 casas, por exemplo, se o exercício pedir, andei para cá. Logo após do 2, tem qual número? Tem o 7. 7 é maior que 5. Então, arredondei o 2 para 3. Então, ficou 5,33. Então, obedeci. Ó, 2 casas decimais, né, após a vírgula. E arredondei, porque o número que vinha imediatamente depois do 2 era um número maior do que 5. Logo, arredondei para 3 o 2, certo? Então, por exemplo, se um exercício pedir para vocês
Escreva os números a seguir em notação científica com 2 casas decimais e arredondamento, e faça o arredondamento. Então vocês vão escrever com 2 casas depois da vírgula, certo? E se acaso o número que vier imediatamente depois daquele número for maior ou igual ao 5, você arredonda para o número consecutivo, né, que no caso do 2 é o 3. Se for menor do que 5, você mantém o número. Então, por exemplo, se aqui fosse 3, 532,3894. Então, aqui você manteria o 5,32, não precisaria arredondar. Certo, pessoal? Beleza, né? Então, a vírgula andou 2 casas para a esquerda, expoente positivo, certo? 2. Então, agora, pessoal, vamos ver um exemplo de um problema, né? Essa aula tem bastante exemplo, justamente para vocês fixarem bastante. Então, pessoal, o tamanho médio do diâmetro de uma célula é de aproximadamente 1 milionésimo de metro, que é equivalente a isso daqui, tá? 1 milionésimo é isso daqui, é o 0 e 6 casas depois da vírgula. Represente este valor utilizando notação científica em metros, centímetros e milímetros. Então, ele quer que eu represente isso daqui em notação, pegue isso daqui, transforme em centímetros e também represente em notação, pegue isso daqui, transforme em milímetros e também represente em notação. Para isso, pessoal, nós vamos precisar da nossa tabela de conversão de unidades, certo? Então, pessoal, que nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esse é um exemplo, tá? Vamos supor que lá num exercício da apostila esteja escrito assim. Eu tenho aqui um objeto que pesa 0,0001 kg e ele quer saber quanto é o peso em miligramas e centigramas. Então, é a mesma tabela, pessoal, só onde tem esse M vermelhinho aqui, vocês vão trocar por G. Então, vai ficar quilogramas, hectogramas, decagramas, gramas, decigramas, centigramas, miligramas. Mesma coisa para qualquer outra grandeza, tá? Seja grandeza, seja volume, seja massa, e assim vai, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essa tabela vocês vão utilizar bastante aí também. Então, vamos relembrar, pessoal. 0,01. Como que a gente faz isso? Eu coloquei a resposta aqui adiantado, mas não precisava, né? Senão estraga a surpresa. Enfim. Então, pessoal, peguei o número, coloquei aqui na tabela. Como a gente coloca na tabela mesmo? A gente pega o número que tem a vírgula e o número que está à esquerda da vírgula e coloca na casa respectiva. Que eu estou falando em metros, então peguei a vírgula, o número que está à esquerda da vírgula e coloquei na casa dos metros, certo? E para frente a gente preenche colocando um número em cada casa, o restante, né, que a gente tem aí do número que a gente quer transformar. Professor, mas passou aqui acabava a tabela e passou. Não tem problema, pessoal. Vocês façam aí, não precisa nem fazer mais o resto da tabela, coloquem na folha do caderno os números que faltaram, mesmo que ele saia para fora da tabela, não tem problema. Muito bem, pessoal. Então a gente quer primeiro transformar isso em quê? Em centímetros. Mas antes disso, né, vamos ver como é que fica esse número aqui em metros, mesmo em notação científica. Então, pessoal, a vírgula vai andar quantas casas? Aqui eu esqueci de pôr o sinal negativo, pessoal. Olha só. Para ver se vocês estão espertos, tá? Então, a vírgula veio para cá e vai andar para cá. Quantas casas ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela andou 6 casas para a esquerda, então seria 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Não mais 6, como o professor colocou, tá? Então, vocês mudem aí quando for copiar para o caderno de vocês. Agora, nós queremos saber como é a transformação em centímetros. Transformar isso para centímetros. Então, como que vai ficar, pessoal? Se eu quero transformar para centímetros, já está colocado o número aqui em metros, a vírgula vai sair da casa do metros e vai vir para a casa dos centímetros, certo? Então, ela saiu daqui, veio para cá. Então, eu sei que 0,00001 metros equivale a 0,0001 centímetros, certo? Então, isso daqui, ó. Então, eu tenho 0,0001 centímetros e isso... tá vendo aqui? Eu já arrumei, ó. Esqueci só de colocar no outro.
Então aqui, pessoal, como que a gente vai ficar? A gente vai ter, ó, vai andar 4 casas para a direita. Se anda para a direita, eu acho que no outro slide eu falei para a esquerda, né? Mas não, é para a direita, para cá é direita. Então se anda para a esquerda, para a direita, expoente negativo. Se anda para a esquerda é positivo. Então como aqui andou para a direita, perdão pessoal se eu me confundi no último slide, eu acho que eu me confundi, tá? Se anda para a direita é negativo o expoente, tá? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 centímetros. Andou 4 casas para a direita. Então, expoente negativo. Beleza, pessoal. Agora nós vamos pegar isso daqui em metros e transformar para milímetros. Então, a vírgula sai daqui e vem para a casa dos milímetros. Vem para cá. Então, isso em milímetros vai dar quanto? Vai dar 0,01. Então, isso daqui em metros equivale a isso daqui em milímetros. Que vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 a menos 3 milímetros. A vírgula estava aqui, andou 3 casas para a direita, então expoente negativo. Muito bem, pessoal, os exercícios vocês vão fazer as páginas 120, 121, 124, 125 e 126 para me entregar na segunda-feira, às 7 horas. E as tarefas 13 e 14 vocês vão me entregar na quarta, às 7. Sei que vocês já têm um trabalho para entregar na quarta, tudo bem? Mas nesse final de bimestre agora as coisas tendem a ficar um pouquinho mais apertadas mesmo. Certo, pessoal? Bons estudos. Quaisquer dúvidas vocês podem me falar, tá? Um abraço, muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.